Olá, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer a história de um índio que morava numa floresta no meio da Amazônia. E ele era muito medroso, mas do que será que ele tinha medo? Venham comigo porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Em uma floresta muito bonita, no meio da Amazônia, vivia uma grande tribo indígena. Eles tinham costumes diferentes dos nossos. Suas casas, por exemplo, eram chamadas de ocas e suas roupas eram feitas das plantas. Eles enfeitavam os corpos com tinta e se alimentavam da pesca e da plantação. Nessa tribo, tinha muitas crianças e elas ajudavam suas famílias nas tarefas do dia a dia, mas também se divertiam bastante. Subiam em árvores, nadavam, remavam pequenas canoas, brincavam com os bichos. Viver ali era uma grande aventura, mas infelizmente não era assim com todas as crianças. E Anominho falava pouco e quase não tinha amigos. Ele vivia em seu esconderijo, uma casinha na moita de uma árvore. Os garotos o chamavam de medroso, e ele era mesmo. E Anominho tinha medo de tudo. Medo da chuva, medo do rio de águas escuras, do lago, de doenças. Então um dia chegou um aviãozinho ali na tribo, trazendo um casal de missionários e sua filhinha Ana. Eles foram ali prestar serviços médicos aos índios e também falar do amor do Deus poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas. Porque aquelas pessoas viviam ali no meio de tanta beleza, faziam tantas coisas legais, mas não eram felizes, porque eles não conheciam o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que criou tudo que existe na natureza. Em Neemias, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. Deus é o Criador de todas as coisas. É o nosso Criador que nos fez, nos ama e quer ter amizade conosco. Deus quer ser o seu amigo. Infelizmente, o pecado estragou nossa amizade com Deus. Pecado é tudo que você faz que não agrada ao Senhor. Sabe quando você empurra o seu colega, quando coloca o pé na frente para ele tropeçar e cair, quando fala uma história que não é verdadeira. Tudo isso é pecado. E o pecado não agrada a Deus porque Ele é perfeito. Deus é santo em tudo o que faz e Ele não se agrada do pecado. Aqueles missionários que chegaram ali na tribo trabalhavam bastante. Eles atendiam os doentes, oravam com eles e falavam sobre Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. E foi assim que os índios conheceram a história de Jesus, o Filho perfeito de Deus, que veio a este mundo morrer pelos nossos pecados. E nós podemos ver isso na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. O Senhor Jesus sofreu naquela cruz. Ele derramou o seu sangue precioso, o seu sangue puro, para lavar toda a sujeira do pecado, para lavar a sujeira do seu pecado. E depois de sua morte, os seus amigos o tiraram da cruz e o sepultaram. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou.
Ah, os índios gostavam de ouvir essa mensagem e reuniam suas famílias para ouvir dia após dia a mensagem do Senhor. Aninha, que era filha daquele casal de missionários, gostava muito de morar ali. E um dia ela estava passeando pela floresta e começou a agradecer a Deus pela beleza da criação, por tantas coisas belas que Deus havia criado e que ela nunca tinha visto antes. De repente, ela escutou um barulho. Parecia alguém se mexendo no meio do mato. E corajosamente ela perguntou: "Tem alguém aí?" E alguém falou bem baixinho: "Sou eu, Yanominho. Eu estou com medo, estou escondido." E ele contou para Aninha que tinha muito medo, que à noite ele tinha sonhos esquisitos e que o deixavam ainda mais assustado. E Yanominho contou que tinha medo do escuro e de muitas outras coisas e perguntou se Aninha não tinha medo também. E ela disse que não, porque ela conhecia o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus amoroso, que protege as pessoas que confiam nele. Ai, aquele menino ficou tão interessado naquilo que Aninha estava falando que saiu de seu esconderijo e chegou pertinho dela para ouvir melhor essa história. E ele perguntou como que ele poderia se tornar corajoso e falar com esse Deus amoroso que ama e protege as pessoas. E Aninha explicou que primeiro ele precisava reconhecer o seu pecado, reconhecer que ele fazia coisas que desagradavam a Deus e então receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Pedir que ele perdoasse os seus pecados. Depois de um tempo conversando com o Yanominho, a Aninha ficou explicando para ele e ele então entendeu. Ele entendeu que precisava de Jesus em sua vida e ele orou junto com ela, pedindo que Jesus viesse viver em seu coração, perdoasse os seus pecados e tirasse todos os seus medos. Ele até chorou de alegria por conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Sabe, Yanominho precisava de alguém que entendesse os seus medos, alguém que o ajudasse e que não ficasse zombando dele. Até que chegou Aninha e com muito amor e paciência conversou com ele e falou do amor de Deus. Eu estava lendo essa história e lembrei de um versículo da palavra de Deus que está em 1 João capítulo 4 e o verso 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então nós devemos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Talvez você tenha um colega lá na escola que fala pouco, quase não tem amigos e você acha que ele não faz as coisas muito bem. Lembre-se que todos nós somos diferentes, mas somos especiais para Deus. Ele nos ama do jeitinho que somos, porque foi Ele quem nos fez, do jeito que somos. Então eu trouxe esse desafio para nós esta semana. Vamos amar uns aos outros? Vamos entender os outros e não querer que eles sejam assim como nós, mas mostremos o amor de Deus, porque o amor vem do Senhor. E se você já conhece o único Deus vivo e verdadeiro, você deve obedecer esse mandamento do Senhor: amar as pessoas do jeito que elas são, porque é assim que Deus as ama. Mas e Yanominho? O que aconteceu com ele depois que ele tomou aquela decisão? Depois daquele dia, as pessoas começaram a perceber que ele estava diferente. E Yanominho andava sorrindo,
já não ficava mais em seu esconderijo, não. Sabem o que aconteceu? Aquele casal de missionário ensinou Yanomínio a ler. Ele deu de presente uma Bíblia. E ele andava de tribo em tribo, falando do único Deus vivo e verdadeiro, o Deus amoroso que mudou a sua vida e de toda a sua família. A vida daquele menino mudou completamente e ele conheceu a verdadeira alegria. Sabe de uma coisa? Deus quer mudar a sua vida também. Ele quer lhe dar uma vida nova. E nós vemos isso na palavra de Deus, em 2 Coríntios 5:17, que diz: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Sabe como que você pode estar em Cristo? Quando você crê nele. Quando você confia completamente no Senhor Jesus como o único Salvador. Então, você recebe o perdão dos seus pecados. Você recebe uma nova vida. E você pode fazer isso agora, aí onde você está. Peça ao Senhor que venha viver no seu coração, que tire toda a sujeira do seu pecado e também que tire todos os seus medos. O Senhor está pronto a fazer isso por você. Aproveite o momento. Veja que aquele índiozinho, ao ouvir a palavra de Deus, não foi teimoso, não ficou deixando para depois, mas no momento que ele ouviu, ele orou e pediu que Jesus entrasse no seu coração e perdoasse os seus pecados. Vamos fazer isso agora? Aproveite o momento. Sabe por quê? Porque a nossa história já terminou. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueça que nosso encontro é todo sábado, aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!